Foca no Enem. Oferecimento Vestibular Solidário UNP 19.1. Inscreva-se e concorra a bolsas de até 100%. Boa tarde, galera. Estamos de volta com a segunda edição do programa Foca no Enem. E hoje teremos aula de Física e também de Geografia. Olha, eu sei que tem gente que morre de medo, mas já estou sabendo que não será tão difícil assim, principalmente no assunto Física, né, professor? Vai ser muito tranquilo hoje? Muito tranquilo, muito fácil. É a disciplina mais fácil da prova. E hoje a gente vai desmistificar algumas coisinhas. Tomara que vocês consigam, compreender bem e que ajudem a fazer uma boa prova. Deixa eu apresentar aqui os professores. Thales Santiago, professor de Física, quem dará a nossa primeira aula, a primeira parte aqui no programa, e o professor Wisler Juliano, eu acho esse nome Wisler fantástico. É o professor de Geografia, será a pessoa na sequência da aula, aqui será o segundo da aula aqui hoje no nosso Foca no Enem. Então vamos começar com o professor Thales. Professor, fica à vontade. Esse aqui é nosso quadro. Seja bem-vindo ao Foca no Enem. Juliano já é veterano. Então vamos começar aí com a aula do professor Thales. Galera, concentração a partir de agora. Vamos prestar atenção, vem muita dica, muito macete, muita coisa boa sobre física. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? E esse ano a prova vem com a promessa dela vir um pouco mais contextualizada, uma vez que ela tem uma cultura de vir com um pouco mais de dinâmicas, de conceitos, e o ano passado ela veio com um pouco mais de conta, né? Então, a gente espera que hoje, esse ano, ela venha um pouco mais mixada e com uma mistura um pouco mais de contas, né, de matemática, né, dentro da física e um pouco de conceitos. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, algumas dicas que a gente vai, tentar, lembrar de algumas coisas e se dar bem na prova esse ano. Vamos começar aí. Bom, essa questão é uma questão de 2011, né, que veio com a fotografia, né, de uma hidrelétrica e trouxe aí, né, alguns pontos, né? Ela trouxe o ponto 1, 1.2 e 1.3, e essa questão perguntava quais energias, né, a prova tinha, né, em transformação. Então, qual era a transformação de energia que tinha de 1 para 2 e de 2 para 3. Antes da gente entrar na questão, né, vamos dar uma lembradinha que muitas questões da prova vêm falando de hidrelétrica e ela fala um pouco de potência. Né? A potência elétrica é a razão, né, entre a energia dissipada e o tempo em que ela foi dissipado. Claro, lembra que essas brincadeiras vêm com unidade no SI, né, energia em joules, o tempo em segundos, e joules por segundo a gente acaba chamando carinhosamente de watts. Tá? Às vezes a gente se pergunta quantas vezes a gente se depara com essa questão ou com essa fórmula, e lá na eletricidade a gente chama de tensão elétrica vezes corrente. E às vezes se pergunta, potência é energia pelo tempo ou é tensão elétrica vezes a corrente elétrica? Bom, lembrando, é energia pelo tempo. Só que a energia elétrica, a energia potência elétrica, é a diferença de potencial vezes a carga, ainda dividido pelo nosso tempo. Só que carga pelo tempo, ou a razão de carga e tempo, né, vai dar a nossa corrente elétrica. Então a gente pode ter algumas coisas na prova que possa pedir potência, pode pedir também, né, a potência elétrica de alguns equipamentos eletrodomésticos ou até mesmo chuveiro elétrico, que a prova adora. Tá? Vamos passar aí para a gente ver a questão, tá? E a gente dá uma lembrada nisso. Pode passar para o próximo. Isso, ó. Então essa energia que a gente comenta, ela pode ser qualquer energia que a prova pode pedir. Ela pode vir como energia cinética, ela pode vir como energia potencial gravitacional, ela pode vir ainda com energia calorífica, ela pode ainda vir com um conceitozinho de trabalho. Lembrando, tá, que a potência é a dissipação de uma forma de energia pela relação de tempo. Então essa energia pode ser qualquer uma dessas ou outras, né, que não está aqui, mas que a gente pode lembrar como, por exemplo, a energia potencial elástica, entre outras brincadeiras. Lembrando lá o que a gente comentou, tá? Que essa potência, né, que a gente vai lembrar do potencial vezes corrente elétrica, e lembrando ainda da primeira lei de Ohm, ela pode vir aí como sendo, potencial elétrico, ou DDP, ou voltagem, ou tensão elétrica, é igual
a resistência vezes corrente, né? O que a gente chama carinhosamente de equação do palhaço, tá? A gente vê e ri, né? Ou ainda a gente pode brincar com a equação e jogar a resistência que está multiplicando, por outro lado ela vem dividindo e a gente separa a intensidade de corrente elétrica como sendo voltagem vezes dividido pela resistência. Então, ó, o que a gente pode ter ainda, né? A gente pode pegar essa brincadeirazinha e transformar nessas duas outras meninas aqui. Ou seja, ó, eu posso trocar a voltagem ou a DDP por resistência vezes corrente e acabar nos dando aí, ó, a corrente elétrica ao quadrado vezes resistência quando o circuito está ligado em série e a gente quer calcular a dissipação de potência dessas cargas. Ou ainda, a gente pode brincar com a corrente elétrica, chamar ela de voltagem sobre resistência e chamar aqui, ó, de V quadrado sobre R, quando o circuito está ligado em paralelo. Então, essa potência, tá, tanto ela elétrica como nas cargas, né, distribuídas no circuito, ou em série, quando a corrente é constante, ou em paralelo, quando a voltagem é constante, tá, a gente pode ter na nossa prova. Então, vamos passar para a gente fechar nossa questão. Isso, ó. Então, a questão lá perguntava, a figura representa o processo mais usado nas hidrelétricas para a obtenção de energia elétrica no Brasil. As transformações de energia nas posições, lembram, de 1 para 2 e de 2 para 3. Então, a gente tinha na represa, a água represada, a água corrente, depois a água na turbina elétrica, né? São, respectivamente, ó, letra A, B, C, D ou E. O que a gente tinha lá, a gente tinha energia potencial gravitacional represada em uma certa altura, certo? Sendo transformada em energia cinética, e essa energia cinética agora movimentando a turbina do gerador para ser transformada em energia elétrica. Então, o que a gente tem aqui, ó, temos letra C, né? A energia potencial sendo transformada em cinética e a cinética sendo transformada em elétrica, né? Questão muito fácil, tranquila, tá? Então não tem bicho de sete cabeças, é a prova realmente mais fácil do nosso Enem 2018. Professor, vamos dar uma olhada na pergunta da Luísa, ela tem um questionamento sobre física. Vamos lá. Eu sou Maria Luísa. Em relação às fórmulas, tem alguma dica para memorizar? Memorização de fórmulas, professor? Esse é o grande pesadelo do aluno, né? Ele, devido à grande demanda de disciplinas para a prova, né? Devido àquela grande pressão, ele sente essa necessidade, né, da gente decorar alguma coisa. Então, o que a gente tem aí, gente, ó, não vale a pena a gente decorar. Na hora a gente vai esquecer de alguma forma. O que vale a pena é a gente praticar, a gente fazer o máximo de questão possível, ver o máximo de resolução, ver o que a prova mais pede e tentar, né, agregar, né, criar um tipo de memória fotográfica para essas fórmulas e aplicar nas nossas questões. Então, decorar não é a melhor forma, e sim a gente exercitar, praticar, tá? Estudar aí 25 horas por dia, como diria um grande professor meu, quando a gente dorme a gente está perdendo tempo e a gente ir à luta para o nosso objetivo final, que é a aprovação. Show de bola, vamos passar para o próximo slide do professor. Vamos lá, gente. Então, Mais ó, uma questão. Isso. Uma questãozinha de economia de energia, a prova trabalha muito com essa didática, essa temática, né, de economia ou de, como é que a gente pode dizer, de racionamento de energia, já que a gente vive algumas crises, uma delas é energética, e a prova sempre traz as matrizes energéticas, né, à tona. Então, tem uma questão lá que fala da lâmpada incandescente e a lâmpada econômica. E tem lá, olha lá, as lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipa os 20% restantes em calor. Já as incandescentes transformam 20% de energia elétrica consumida em luz e dissipa o restante, os 80%, em forma de calor. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a economia apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da incandescente. O que isso quer dizer, gente? Ó, que quando a gente tem luminosidades iguais, certo? A lâmpada econômica ela é 4 vezes menor, né, em relação à sua potência do que a lâmpada incandescente. Ou seja, se eu tenho 4 watts para a lâmpada incandescente, eu vou ter 1 watt para a lâmpada econômica. Se eu tiver 40 watts para a lâmpada incandescente, eu vou ter 10 watts
para a lâmpada econômica. Então é só a gente dividir por 4. 1/4 está informando para a gente dividir por 4. Ou seja, ó, no exemplo, na questão, ela diz que essa lâmpada tem 60 watts de potência. Se a gente dividir essa brincadeira por 4, a lâmpada incandescente vai ter 60 watts e a lâmpada econômica só vai ter 15 watts. E a questão continua, ó, quando a lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a... Bom, essa brincadeira de trabalhar com porcentagem, a matemática vai ensinar pra gente para usar uma regrinha de 3, que é tranquilo. Mas eu vou ensinar algo bem melhor. Olha lá. Toda vida que a gente quiser calcular essas porcentagens, vamos lembrar uma coisa, ó. Tudo que a gente vai calcular, quando a gente quer trazer 10%, basta pegar o númerozinho e voltar uma casa decimal. Ou seja, ó, quanto que é 10% de 60? Voltou uma casa decimal, ó, é 6. 6 é 10%. Se eu quero 20%, é 10 mais 10, correto? Então, ó, 6 mais 6 é 12. Então, 20% da lâmpada incandescente, que é o que ela está gastando, né, de luminosidade, seria 12. Se 12 ela gasta de luminosidade, quanto que ela vai gastar de calor? Não é o restante? Quanto que está faltando para completar 60? 48 watts. Então, são 48 watts dissipados. A mesma coisa acontece para a lâmpada econômica. São 80% em forma de calor. Desculpa, 80% em forma de luminosidade, não é isso? E 20% em forma de calor. Mas, se a gente lembrar que a gente tem que dividir essa brincadeira por 4, são 15 watts. Ó, vamos passar para o próximo para a gente visualizar os 15 watts? Tá ok? Ok, ó. Os 15 watts de potência, tá? Depois que a gente dividiu por 4, se a gente voltar uma casa decimal, ó, se eu voltar uma casa decimal, fica 1,5, 1,5. Se eu quero 20%, eu vou multiplicar por 2. É 10 mais 10. Então, 1,5 mais 1,5 é 3. Ou simplesmente multiplico, ó, por 0,2, que são os 20%. A mesma coisa, né, a matemática mostra para multiplicar por 0,860 para a gente achar os 48, tá ok? Então, ó, se eu tenho uma lâmpada que gasta em calor 48 joules por segundo, ou 48 watts, e uma econômica que gasta 3 joules por segundo, quanto que eu estou deixando de gastar em calor? Ó, 48 menos 3, 45 watts. E se a gente voltar lá a um slide anterior da nossa questão, a gente teria aí, ó, letra D, né, D de amor, porque quem ama é muito dedicado ao que está fazendo. 45 seria a nossa dissipação em forma de calor. Tá ok? É isso aí, 2 questões, também resposta da Maria Luísa. Não sai daí, no próximo bloco a gente continua falando e tirando mais dúvidas, só que dessa vez sobre geografia. É rapidinho. Olha, mas antes, você quer mais conteúdo, você quer mais dicas? Então acesse www.programaorienta.com.br/Enem. Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Foca no Enem. E você sabia que uma grande universidade também pode ser grande para a sociedade? É o Vestibular Solidário UNP 19.1. No Vestibular Solidário UNP, você se inscreve doando 1 quilo de alimento não perecível, que vai fazer a alegria de muitas famílias. E tem mais, você ainda concorre a bolsas de até 100%. Isso mesmo, são bolsas de até 100% para os melhores colocados. É a sua vez de fazer bonito na prova e na solidariedade. E ainda estudar em uma grande universidade com a maior infraestrutura do estado, os melhores laboratórios para atividades práticas em diversos cursos, professores, mestres e doutores e mais de 700 empresas conveniadas para estágio. Por isso, não perca tempo. Acesse www.unp.br e inscreva-se até o dia 18 de outubro e a prova acontece no dia 20. Não vai esquecer, hein? É a sua chance de estudar na UNP com bolsas de até 100% e ainda ajudar a quem precisa. Vestibular Solidário UNP 19.1. E agora a gente
muda um pouco aí. Quem vai continuar o nosso programa aqui na televisão é o professor Wisler Juliano, falando sobre geografia, professor que já é veterano. Então a gente vai começar diferente com o professor. A gente tem uma pergunta da Sayonara, é isso? Sayonara, fala pra gente sua dúvida sobre geografia. Como o consumismo pode interferir no aumento da produção de energia? Boa pergunta, né, professor? É uma pergunta que vai mexer com outros conteúdos, né? A gente vai tratar aqui sobre ações de energia, mas, por exemplo, mexe com a globalização, né? A aproximação das empresas. Então, vamos lá respondendo a pergunta. Então, é o seguinte, querendo ou não, hoje em dia a gente vive comprando muitas coisas. Então, isso também há uma necessidade maior da indústria também funcionar. A indústria vai ter que produzir mais para atender a nossa necessidade de consumismo. Então, para a indústria funcionar, ela também precisa ter muita capacidade energética. As indústrias, o setor agrário também, que é da onde vem as nossas matérias-primas, são da onde vem o maior consumo de energia. O consumo residencial é o menor. Então, quanto maior o consumismo, maior a necessidade de produção industrial, maior a necessidade de um abastecimento maior das matérias-primas que vem do setor primário. Então, consequentemente, o país ou a área específica ela vai ter que melhorar a sua infraestrutura energética. Então, a relação é bem proporcional. Quanto maior o consumismo, maior a necessidade energética no país ou numa área pré-determinada. E agora a gente vai com a aula aí do professor Juliano. Lembrando, daqui a pouco tem mais perguntas. Se não rolar aqui na TV, rola também na internet. Você sabe que o nosso programa continua. Vamos, professor, com sua aula. Vamos lá. Bom, aqui uma questão que caiu no Enem do ano passado, né? E trata sobre a questão da energia hidroelétrica ou hidráulica, né? Seguindo também a ideia de energia, né, da aula de física. Então, aqui está mostrando um gráfico, né, onde nós vamos ter um gráfico, um infográfico, na verdade, ele vem com várias informações. Então, assim, uma dica importante para a prova é que as questões que contêm elementos cartográficos, como tabelas, gráficos, mapas, se eles estão ali, é porque eles têm alguma importância para a questão. Então, é comum os estudantes falarem, eu pulo o gráfico, eu pulo o mapa. É bom você analisar. Se eles estão ali, eles têm uma importância para a questão, para você assimilar o contexto da questão e também a ideia do comando da questão que você vai precisar para encontrar a resposta. Okay? Então, aqui é um ranking de eficiência das usinas hidrelétricas. Okay? Então, está mostrando aqui Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Jirau, que são as nossas maiores hidrelétricas. Okay? Também está comparando o quê? A área alagada, né, de todas elas, e o seu potencial de energia, de produção de energia. Okay? Então, também vem mostrando a localização de cada um. Logicamente que a gente sabe que as usinas hidrelétricas, elas também têm um potencial alto, né, de impactos ambientais. Mesmo ainda a hidrelétrica sendo uma fonte renovável de energia, ela também gera alguns impactos. Por exemplo, o alagamento, né, a própria construção da usina. Então, isso já gera alguns impactos. Mexe com todo o ecossistema, né, o alagamento, tem a questão da inundação, mexe com a população local também, a população tem que migrar, então eu preciso fazer uma intervenção urbana em outro local, então tudo isso gera alguns impactos, ok? Então aqui ele está analisando a ideia da área alagada, né, de cada hidrelétrica, com o potencial energético. Então algumas aqui, por exemplo, a usina de Itaipu ela tem uma alagada de 1,4 mil quilômetros quadrados, mas a potência, né, a produção de energia dela é alta, ok? Em compensação, a gente vai ter aqui uma hidrelétrica, né, a de Jirau, com 0,3% de área alagada, mas o seu potencial, né, é muito pequeno. Já a de Belo Monte, que está em destaque na questão, então você precisa também analisar o que está em destaque, né? Está lá, uma área pequena, alagada, né, 0,5 mil quilômetros quadrados, mas o potencial dela de produção é enorme. Okay? Então isso é uma energia, vamos dizer assim, altamente energética, sustentável. Ela mexeu pouco, né, na área em si, mas ela tem uma produção muito alta. Mas aí Belo Monte ela ficou famosa pelos impactos ambientais, o alagamento. Mas o projeto ela foi modificado, né, ao longo do processo, e aí houve uma diminuição dessa área alagada, mas ainda conseguiu um potencial alto. Mesmo assim, deveria ser um potencial maior, que era o projeto inicial. Okay? Então vamos lá para o comando da questão. Então, comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é o quê? Então, ele quer saber sobre a usina de Belo Monte, estava destacada lá no gráfico, né? A característica territorial positiva, ou seja, uma coisa boa que essa usina, né, veio proporcionar. Então, reduzir o espaço relativo inundado. A gente falou lá que a área dela é pequena, mas o potencial energético dela é muito alto. Então,
isso provavelmente, né, já tem alguma coisa a ver com a questão. Acentuado o desnível do relevo local, né? Então, lá na região norte, a gente sabe que tem mais planícies, então isso também não vai ter um acentuado desnível. Ok? Elevado índice de urbanização regional. A região norte do país, que é onde Belo Monte está localizada, é um vazio demográfico, né? Poucos lugares são habitados com maior quantidade de pessoas. Presença dos grandes parques industriais. A região norte ainda não é a parte mais industrializada do país, ok? E proximidade de fronteiras internacionais estratégicas. As nossas fronteiras internacionais estratégicas, elas estão mais ao lado do Mercosul, ok? Então, a Venezuela, Guiana, Suriname não são tão estratégicas para o nosso país. Então, o lado positivo da hidrelétrica do Belo Monte foi o quê? Reduzir espaço relativo inundado. Então, isso diminuiu um pouco os impactos ambientais que aquela região tem, que no caso é a floresta amazônica, terras indígenas e assim por diante. E nessa questão, pular o gráfico Nem não vai pensar, te deixar resolver, né? Sem o gráfico, você não conseguiria resolver. Eu estudei sobre Belo Monte. Mas os dados que a questão lhe dá no gráfico, né, ele vai orientar muito melhor em relação a você encontrar a resposta correta, que no caso aqui seria a letra A. Então vamos para a próxima questão, professor. Aí, ó, marcação Aí. A. Vamos para o próximo. Bom, aqui já no Enem lá de 2014, ele demonstrou, né, um mapa do Brasil, ok? E ele destacou alguns pontos, né? Tem um ponto aqui no estado do Pará, um ponto aqui no estado de Rondônia e outro ponto lá no estado do Rio de Janeiro. Você analisando o mapa, você vai, o que é isso? O que tem ali? Tá? Então, essa questão também do mesmo jeito da anterior, eu preciso analisar esse cartograma para chegar lá, ok? Então, vamos lá para o comando da questão. Lembrando que os pontos destacados são no Pará, Rondônia e Rio de Janeiro, ok? Então, a imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia. Então, ele já me disse exatamente o que tem em determinados pontos. É um uso de tecnologia, ele não me disse qual, ok? Correspondentes aqui, processo de intervenção no espaço. Então, essas tecnologias ali, naqueles pontos destacados, eles interviram em quê? Ok? Aí vamos lá, expansão das áreas agricultáveis com uso intensivo de maquinário e insumos agrícolas. Bom, se a gente for olhar o Pará e o estado de Rondônia, estaria corretíssimo, tá? Só que o estado do Rio de Janeiro, ele não tem ainda ele já passou por esse estágio, vamos dizer assim, de expansão das áreas agricultáveis, ok? Então, ele se enquadra com 2 pontos, mas com um, não. Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. Bom, a gente acabou de falar que na questão anterior que a região norte ainda não é tão popularizada assim, tão povoada, né? Então, logicamente que vai existir isso, mas, por exemplo, na área do Rio de Janeiro, né, que é um estado mais populoso, mais povoado, nós vamos ter uma presença maior dessa característica. Ampliação da capacidade de geração de energia com alteração do ecossistema local. Aí também já tem a ver. Nós vimos que a usina de Belo Monte fica no Pará, a usina de Tucuruí fica no Pará, a usina de Jirau fica em Rondônia e nós temos no Rio de Janeiro as usinas termonucleares, né, que é Angra 1, 2 e a construção de Angra 3. Então já se enquadra melhor nas características, certo? Uma impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas de expansão urbana. Novamente, né, não encaixa porque a região norte ainda não é tão povoada. E criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial poluidor. Os parques industriais, a gente citou na questão anterior também, eles estão mais concentrados no sul e sudeste. Então, consequentemente, a resposta aqui seria a letra C, ok? Que as tecnologias que foram aplicadas ali naquela região foram para a produção de energia. Lembrando que a região norte hoje é a região que recebe mais investimentos em produção energética. Tá? Por quê? Porque é uma área que o governo quer expandir, né, a industrialização, quer expandir o povoamento, então eu preciso de energia. Então isso vai atrair empresas ou indústrias que vão atrair também pessoas que vão migrar para aquela região para produzir coisas e produtos de forma geral. Okay? Professor, a gente tem uma pergunta do Rodolfo, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada na pergunta. Boa tarde, meu nome é Rodolfo Gabriel. Qual a matriz energética brasileira e por quê? Bom, antes de responder, tá, vamos conceituar o que é matriz energética. Tá? A matriz energética é o conjunto de fontes de energia que um local tem para a produção ou captação de energia elétrica. Okay? Então, no Brasil, a nossa principal matriz energética é a hidráulica, depois a térmica. Okay? E nos últimos anos, investimentos em energias renováveis, como solar e eólica.
Então, basicamente, mais da metade da nossa produção de energia vem das usinas hidrelétricas, ok? Mas por que a gente escolheu essa determinada matriz energética? Primeiro, por nossas características físicas e naturais. Nós temos muitos rios de planaltos. O que são rios de planaltos? São aqueles que têm muitas quedas d'água, cachoeiras. Então, isso facilita a velocidade da água, que vai produzir mais energia. Vai facilitar a produção de energia, ok? Também a nossa característica de rios de grande extensão, com grande quantidade de água. Nós temos climas, por exemplo, os equatoriais na região norte, né, que provocam muitas chuvas. Então, a gente tem uma característica, né, natural e física de recarga natural dessa água. Então, isso também vai facilitar rios que não vão secar em grande quantidade, ok? Muito obrigado ao professor Juliano. Lembrando que o nosso tempo acabou aqui na TV com Foca no Enem, mas, claro, continua com mais meia hora na internet para a gente falar de geografia e também de física. O pessoal que está ligadinho na TV Ponta Negra, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo sábado. Lembrando a você de acessar www.np.br/Foca no Enem. Tchau, gente!